E aí galera, tudo bem? Professor Roberto Garcia de Matemática e eu trago hoje aqui uma questão muito interessante com um assunto também que costuma cair em prova, que é sistema linear. Eu vou te explicar daqui a pouco o que é isso. Esta questão caiu na prova dos fuzileiros navais, tá ok? Vou ler a questão para você. Sendo U igual a R vezes R, resolva esse sistema aqui, ó. Então, antes de eu resolver, eu vou te dar uma dica aqui super importante. Eu costumo dizer, novamente, que os detalhes da questão ali, elas te dão chaves, para você conseguir resolver e encontrar o gabarito correto da questão. Basta que você preste atenção e fique ligado. Ó, essa informação aqui é importante e quase ninguém dá importância para ela, e essa daqui, ó. Professor, por que essa primeira informação é importante? Porque aqui está determinada para você se a resposta que você encontra ela é satisfatória ou não. E aqui ainda tem uma outra informação. R vezes R, na verdade, é um par ordenado de resposta, que é exatamente a solução do seu sistema, tá bom? Então aqui o que eu estou encontrando? O universo aqui é, o primeiro número tem que ser real e o segundo número tem que ser real, tá ok? E se você observar nas alternativas, todos esses números aqui são reais, tá ok? Bom, para resolver esse sistema aqui, basta que eu perceba uma coisa. Eu tenho duas variáveis diferentes, tá bom? Ó, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, x e y. Se fosse alguma coisa desse tipo aqui, ó, você com certeza e sem dificuldade nenhuma chegaria ao resultado. Por quê? Você ia pegar esse 3, jogar para o outro lado, Ia ficar mais ou menos assim, x igual a 5 menos 3, e daqui você ia encontrar que x igual a 2. Mas perceba só uma coisa, aqui eu tenho uma variável, ou seja, uma letra, e aqui eu tenho números, tá ok? Então, por eu ter um número aqui, possibilitou de eu levá-lo para o outro membro, ou seja, resolver exatamente essa equação aqui, e chegar nessa resposta, ok? Então, aqui eu não precisei de outra equação para que eu pudesse achar a solução. Como eu só tenho uma variável, eu consegui chegar à resposta, ou seja, eu consegui encontrar o valor numérico dessa variável. Já aqui, ó, se fosse só essa parte aqui, ó, x menos y igual a menos 5, eu perguntasse para você, quais são os valores de x e de y que tornam esta equação verdadeira? Você ia ficar assim, ó, o x pode ser, sei lá, 1 e o y tanto, ia ficar atribuindo valores, ok? Mas aí o que acontece? Surge uma outra equação para possibilitar você resolver esse sistema de equação. A gente chama aqui esse sistema de sistema 2 por 2, ou seja, duas equações e duas variáveis, tá ok? Se você tivesse mais uma variável aqui, você com certeza ia precisar de mais uma equação, ou seja, a quantidade de variáveis determina a quantidade de equações ou vice-versa, tá? Como o sistema é 2 por 2, ele tem 3 métodos de resolução. Eu vou só escrever aqui para você. O primeiro método aqui é a adição. Vou explicar rapidamente cada um deles. O segundo é a substituição. E o terceiro, que é muito pouco usado, é a comparação. Ou seja, a comparação, eu já vou adiantando para você, nada mais é do que duas substituições, tá? Então você fica mais ou menos preso aqui na adição e na subtração. A adição, quando é que eu vou perceber que eu posso usar a adição e resolver logo o sistema? Você observa aqui, ó, que os sinais das variáveis são simétricos. Mas olha só, então eu posso usar a adição nesse sistema aqui? Não, porque olha só, aqui é menos 1 e aqui é mais 3. Se aqui fosse mais 1, aí eu convidaria você a resolver esse sistema por adição, ok? Bom, então qual é o segundo método? A substituição, ou seja, eu pego uma equação aqui, a equação, e tiro o valor de uma letra em função da outra. Aqui vai ser interessante você resolver por substituição, por quê? Se eu tivesse vontade de resolver esse sistema por adição, eu ia ter que multiplicar toda esta equação aqui, ó, por 3, porque aí ia ficar menos 3y e mais 3y. Ou isso daqui multiplicar por menos 2, porque aí ia ficar menos 2x e mais 2x.
O objetivo da resolução do sistema por adição é eliminar uma variável, tá? Por que então você falou que é mais fácil resolver por substituição? Porque aqui, ó, eu tenho duas variáveis que os coeficientes dessa daqui é 1 e essa é menos 1. Então, eu vou usar este método aqui, ó, para resolver, tá bom? Como? Vou fazer o seguinte, ó, o x menos y é igual a menos 5, certo? Eu vou encontrar o valor de x em função de y, assim. O x para mim agora vai valer menos 5 mais y. Perceba que agora eu estou tratando esta equação mais ou menos dessa forma aqui, como se y fosse um número, tá? E aqui eu vou deixar essa expressão quietinha aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a segunda e você vai entender por que o método é chamado de substituição. Eu não tenho o valor de x aqui nessa primeira equação. Quanto vale o x? Menos 5 mais y, professor. Então, agora, na segunda equação, onde eu encontrar x, eu vou substituir por quem? Por esse valor aqui, ó. Eu falei substituir, viu? Então, eu vou fazer assim, ó. 2, que multiplica quem? Menos 5 mais y, mais 3y, igual a 10. Então, qual é o objetivo da substituição, professor? É transformar a sua equação de duas variáveis para uma só. Foi o que aconteceu. Agora eu só tenho y na variável aqui, ó. O x sumiu, tá? E aí, ó, você vai usar os métodos que você conhece para resolver agora esta equação que tem uma variável. Menos 10 mais 2y mais 3y igual a 10. Cuidado, aluno. Na hora, você vai estar nervoso. E aqui, ó, você vai querer cortar esse menos 10 com esse 10. Cuidado, tá? Você só pode eliminar ou simplificar se eles tiverem o mesmo sinal do lado oposto. Ó. Se fosse 10 aqui, aí sim. Por quê? Ia passar por outro lado, ele ia ficar menos 10. Aqui não, hein? Cuidado, tá? Vou somar aqui, ó, 5y. E esse menos 10 aqui, ele vai lá para o outro lado trocando o sinal dele. Então, fica 10. Então, 10 mais 10, 20. E o meu y aqui vale quanto? 4. Agora eu vou te dar uma dica, tá? Não é um conselho, é uma dica. Eu encontrei y igual a 4. Você está fazendo prova com tempo contra você. Observe nas opções que o único que tem o y igual a 4 é esta opção aqui, ó. Então, eu vou marcar ela, tá? Que depois você vai ver que realmente vai ser o gabarito da questão. Mas isso é uma dica, lembra? Não é um conselho. Por quê? Se eu tivesse uma outra opção aqui, que tivesse 4, você poderia ficar na dúvida. Então, na dúvida, resolva tanto o y quanto o x. Aí você vai ter certeza de a resposta que você encontrou é aquela mesma. Ora, eu encontrei y igual a 4, não foi? Agora eu vou pegar esta expressão aqui que estava quietinha e vou encontrar o valor do x, ó. O x é menos 5 mais quem? O y não é 4? Então, eu vou lá e substituo de novo. E faço essa conta aqui parecida com essa que a gente fez no início, ó. Menos 5 mais 4 dá menos 1. Então, como eu falei no início, a solução desse sistema é o par ordenado, ou seja, ele tem duas respostas, duas soluções. Vai ser menos 1 e 4. Professor, só para terminar aqui eu entender tudo que o senhor falou aí. A ordem aqui vai importar das soluções? É óbvio. Por quê? Porque a solução de um sistema é o par ordenado x e y. E agora você vai entender isso aqui, ó. O x tem que ser real e o y tem que ser real, tá? Então, a solução do meu sistema é menos 1 e 4. Se eu substituir o menos 1 e o 4 aqui, eu vou encontrar menos 5. Se eu substituir o menos 1 e o 4 aqui, eu vou encontrar 10. Então, o gabarito é letra C, tá ok? E aí, gostou dessa videoaula? Acesse lá o nosso canal, o nosso site, inscreva-se lá no nosso canal e até a próxima.